Todos nós já sentimos ansiedade. Ela é uma reação normal quando estamos perante situações de ameaça ou de mudança. Mas quando sentimos uma grande ansiedade de forma recorrente, inesperada e sem razão aparente, pode ser algo mais complexo. Os ataques de pânico podem ocorrer no contexto de várias perturbações da ansiedade. Mas o que são ataques de pânico? E o que podemos fazer para ajudar alguém que está a ter um ataque de pânico? Ou como nos podemos ajudar se nós próprios estivermos a passar pelo mesmo? Perante uma situação de perigo, o nosso organismo produz uma quantidade muito elevada de adrenalina. Esta vai ativar o sistema nervoso simpático, que é responsável pela preparação em termos biológicos da nossa resposta de luta ou fuga. Esta função é essencial quando estamos perante um perigo real ou uma ameaça. No entanto, a resposta de luta ou fuga em algumas situações pode ser ativada sem estarmos realmente em perigo. O resultado disso é um conjunto de sintomas como, por exemplo, tremores, suores, ritmo cardíaco acelerado, dificuldade em respirar, dor no peito, tonturas ou sensação de estar a sufocar. Muitas pessoas relatam ainda sentir um medo muito grande de perder o controlo, enlouquecer, medo de morrer ou de estar a ter um infarto. Um ataque de pânico é então um período de medo e de um desconforto intensos, que atinge o seu pico em 10 minutos e tende a durar cerca de 20. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, entre 2 a 4% da população mundial sofre de ataques de pânico. Estes tendem a ocorrer mais nas mulheres do que nos homens e podem acontecer em qualquer idade. Se os ataques de pânico ocorrerem por um mês ou mais, se a pessoa demonstrar uma grande preocupação acerca de ter ataques de pânico e se alterar os seus comportamentos e rotinas por medo desses ataques, pode ter desenvolvido uma perturbação de pânico. Em cerca de 50% dos casos de perturbação de pânico, as pessoas apresentam também um quadro de agorafobia, que é o medo e evitamento de espaços ou situações onde a pessoa possa ter dificuldade em sair ou não ter ajuda caso tenha uma crise. É também comum ataques de pânico em pessoas deprimidas ou ansiosas. As crises de pânico ocorrem normalmente de forma inesperada e, como tal, podem ocorrer em qualquer lugar e a qualquer hora. Mas e como devemos agir perante uma crise? Primeiro que tudo, deve tentar afastar pensamentos assustadores. Concentre-se sobretudo na respiração. Num ataque de pânico, respira-se muito mais depressa, o que leva a que mais oxigênio entre no nosso organismo. Essa grande quantidade de oxigênio leva ao desenvolvimento de sintomas idênticos aos da ansiedade. Para ajudar a controlar a respiração, deve respirar para dentro de um saco de papel. Deve segurar o saco com as duas mãos e expirar para lá por uns segundos. Ao encher-se de dióxido de carbono, este ar vai ajudá-lo a reequilibrar a percentagem de oxigênio e dióxido de carbono. E depois deve desacelerar a respiração. Inspirar e expirar mais devagar. Respirar com o diafragma, deixando sair a barriga e contar até 4 enquanto inspira e depois até 6 enquanto expira, libertando todo o ar. Este procedimento deve ser feito até normalizar a sua respiração. Após o primeiro ataque de pânico, é comum as pessoas começarem a sentir medo de voltar a passar pelo mesmo, levando a um ciclo de ansiedade do qual é difícil sair. É então muito importante procurar ajuda. A ansiedade é muito mais fácil de controlar nas primeiras fases. O tratamento deve passar não apenas por fármacos, mas também por psicoterapia. A investigação tem demonstrado que a terapia cognitivo-comportamental é bastante eficaz no tratamento da perturbação de pânico. Esta consiste em treino de respiração e relaxamento, identificação e exposição aos estímulos que levam aos ataques de pânico, bem como modificação de pensamentos disfuncionais. Infelizmente, o não tratamento pode aumentar a intensidade e a frequência das crises. Subscreva o nosso canal para ver mais vídeos. Deixe o seu like e partilhe, ajude-nos a crescer. Muito obrigada e até ao próximo vídeo.